É interessante. Tanto que esse modelo do terceiro setor como ator social aconteceu lá no governo do Fernando Henrique Cardoso, na reforma do aparelho do Estado, né, em que o Fernando Henrique Cardoso ele instituiu o modelo neoliberal no Brasil. Quando a direita ela fala assim que uma ONG não pode ter tanta relevância, tanto poder, né, uma ONG não pode tirar de um determinado território um militar, e infelizmente ONGs lá na Amazônia não permitem que militares, que é a força representante do Brasil, né, é quem protege as fronteiras, quem protege o território, ele não pode entrar em determinados espaços. Nós estamos falando de terceiro setor, Sim. como ator social. Né? Ele tem um poder porque ele é um ator social. Isso é muito perigoso. Voltando lá nas três fundações internacionalistas dos Estados Unidos, a Ford, a Carnegie e a Rockefeller, os Estados Unidos sempre usaram essas instituições, né, do terceiro setor, fundações, institutos, como uma extensão do seu poder de penetração. Tanto que na década dos anos 80, o chefão lá da CIA, que se eu não me engano era o Bill Casey, ele chegou e falou pro Reagan que estava na hora da CIA criar pequenas CIAs, sabe? Criar tentáculos que pudessem chegar onde a CIA não chegava. Uhum. E aí foi criado todas essas ONGs, a Open Society, as ONGs do George Soros, são pequenas CIAs, com um poder até maior do que a CIA, porque é o poder de penetração. O livro da Frances Stoner Saunders, Quem Pagou a Conta, mostra o poder dessas fundações também, para manipular, para poder financiar. Você vê alguns youtubers que do dia para a noite, quem será que pagou a conta deles? Se você lê o livro da Frances Stoner Saunders, Quem Pagou a Conta... Mas esse livro é de quando mesmo? O livro? É. Ele não é um livro recente, ele é um livro do século XXI. Uhum. Eu não tenho aqui na minha cabeça agora a data, mas ele não é um livro desatualizado. Se você lê o livro da Frances Stoner Saunders, Quem Pagou a Conta, você vai começar a se perguntar: quem será que pagou a conta desses famosinhos aí que não tem nenhum conhecimento da política, mas que vão lá no Roda Viva falar de política, né? Não vou mencionar nomes aqui para não trazer problema para a gente. Quem será que paga a conta dessas pessoas? Porque era um modus operandi da CIA. Pagar a conta de intelectuais, financiar revistas, né? Para poder, obviamente, favorecer os interesses dos Estados Unidos. Sim, teve o vazamento ano passado Foi ano passado, né? Foi ano passado que teve aquele vazamento lá da USAID. Teve, inclusive, foram mais de 220 mencionados, só aqui no Brasil, que receberam dinheiro. Na USAID? A USAID, né, que a gente chama. Sim. E receberam... Um instrumento de penetração dos Estados Unidos. Receberam dinheiro, o mundo inteiro recebe esse dinheiro, mas aqui no Brasil foram mais de 220 listados. Falando a respeito do... Enfim, começou com essa história de, não, primeiro era para combater a pobreza, depois para combater a desnutrição, né, coisas ligadas à saúde e tal, depois para combater o terrorismo e assim vai. Então sempre tem pautas, né? Tem uma pauta sempre muito muito bonita, né? Quem que vai ser contra combate da pobreza? Vou te dar um exemplo. Tá no livro Seja Feita a Vossa Vontade. O Nelson Rockefeller, quando ele chegou no Brasil, que o Nelson Rockefeller tinha um fetiche pelo Brasil, ele gostava muito do Brasil. Tem muita coisa aqui no Brasil que tem a ver com o Nelson Rockefeller, né? E o Nelson Rockefeller, quando ele chegou no Rio de Janeiro, ele viu aquelas favelas no Rio de Janeiro e tal, e aí ele disse assim, nossa, mas um lugar tão bonito, com uma vista tão privilegiada, com tantas favelas, o que acontece? Né? Aí explicaram para ele que havia muitos moradores que saíam dos seus estados, e um desses estados era Minas Gerais. Né? Aí ele, Minas Gerais? Por que Minas Gerais? Porque era um estado muito rico, né, em minério e tal. Ele se interessou na hora por Minas Gerais. Aí ele foi lá para Minas Gerais. Tudo começou com a favela. É lógico que isso é oficialmente. Né? Faz um tablet para mim, por favor, Francisco. É lógico que isso é oficialmente, né? Aquela historinha que conta. Ele foi lá para Minas Gerais e
aquele modelo de financiamento de agricultura familiar em Minas, a ACAR, você já ouviu falar da ACAR? Que é um modelo de financiamento, eu nem sei se é até hoje ou se já mudou, mas é o financiamento à agricultura familiar. Quem criou aquilo foi o Nelson Rockefeller, né? Ele instrumentalizou um modelo de financiamento. Por que a gente não pode fazer isso? Por que tem que vir um gringo para dizer o que a gente deve ou não fazer, né? Como a gente deve fornecer linhas de crédito? Então, é aí que eu gostaria que a sua audiência e que os brasileiros começassem a pensar. Por que nós não podemos fazer sozinhos? Aproveita e fala pra gente, você falou dos Rockefellers bastante, Sim. e os Rothschild, o pessoal do Clube de Bilderberg, né? De Bilderberg, Coloca a reunião. Isso. Fala pra gente sobre... E eles, qual a operação deles, o que eles realmente mandam e aonde eles atuam aqui no Brasil? Bom, a casa bancária Rothschild é a casa mais famosa, né? A casa bancária mais famosa e a mais rica, a mais poderosa que já existiu. Isso não é teoria da conspiração, né? Recentemente eu tomei uma censura no YouTube porque eu fiz um pequeno vídeo inócuo, no meu ponto de vista, em que eu peguei a introdução de um livro escrito por um juiz texano chamado Fundo Monetário Familiar Rothschild, falando que esse fundo monetário, a riqueza dos Rothschild, portanto, foi investida na criação do Estado de Israel. Na época nem existia, Israel não tinha sido reconhecido ainda na época que esse livro foi escrito, né? Esse livro foi escrito em 1934, Israel foi reconhecido em 1948. E aí eu falei sobre essa ligação entre os Rothschild e o Estado de Israel, e o YouTube, por um motivo, me bloqueou, né? Simplesmente porque eu fiz essa conexão. E todo mundo que estuda a história de Israel sabe que teve o apoio, né, dos Rothschild, o apoio assim, oficial, isso consta no histórico, na história da criação do Estado de Israel, o apoio da casa bancária de Rothschild, né? E os Rothschild, eles foram colocando seus filhos em vários países para dominar a economia de vários países. Os Rockefellers, eles são sócios dos Rothschild. Há quem diga que os Rockefeller cresceram nos Estados Unidos através do incentivo da família Rothschild, né? Isso daí eu não tenho como provar, mas há aí uma desconfiança dessa ligação entre a família Rockefeller e a família Rothschild, né? E, de fato, é uma família extremamente poderosa. Hoje em dia, a gente não ouve mais falar do poder da família Rothschild. A gente vê muitos esses milionários atualmente, Bill Gates, milionários não, né? Bilionários, riquíssimos, né? Você não tem mais esses nomes, nem os nomes Rockefeller, nem os nomes Rothschild, porque essa gente já chegou num nível de poder tão grande, que o dinheiro para eles não é importante, né? Dinheiro para eles não é mais importante. Sim. Porque eles já conquistaram poder institucional. É verdade que eles vieram, digamos, de uma dinastia lá da Idade Média, que já naquela época entendia como o mundo ia... É a teoria da conspiração, eles vão falar, né? Eles vão dizer... As casas bancárias, por exemplo, na Alemanha teve uma casa bancária muito famosa que praticamente financiou todo o processo ali das grandes navegações, né? Aquele período em que estava desenvolvendo muita tecnologia para justamente a conquista da América. Reinos eram financiados pela Casa Fugger, né? Uma casa bancária alemã. Eu tenho uma desconfiança que existe uma ligação entre essa casa Fugger e os Rothschild, mas são coisas que a gente não consegue provar, entendeu? Então, se os Rothschild, a dinastia veio, né, da Idade Média, não tem como provar de fato, assim, que essa riqueza já existia lá na Idade Média, que essa riqueza já existia em outros contextos históricos, né? A gente não tem como provar, mas é uma riqueza até hoje muito grande. Uma coisa que a gente tem que deixar aqui bem destacado é que o Estado de Israel tem uma ligação umbilical com a casa Rothschild. Umbilical. Mas é verdade que também, por exemplo, vamos focar nos Rothschild. Eles vão casando entre eles. Sim, endogamia.
Isso é muito comum, por isso isso é muito comum também entre as realezas, né? Por isso que há muita deformidade, há muitas doenças, por essa questão de casamento entre família. E, de fato, os Rothschild, eles casavam entre si. Não, mas eu quis dizer casamento assim, entre eles digamos, da mesma categoria, não na mesma família, né? Tipo, Mas tem casamentos da mesma família. irmão com irmão? Não digo irmão com irmão, mas primos, entendeu? Isso aí é muito comum. Tá. É muito comum e era muito comum entre os Rothschild. É chamado de endogamia. 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 É que a forma como se você casa com pessoas de dentro do seu próprio clã, digamos assim, daquele grupo, daqueles que você conhece ali digamos, a primeira, segunda, terceira geração, chega um determinado momento que você concentra também poder, né? Porque Sim. o patrimônio fica concentrado. Mas isso aí é elite. Se você definiu a elite. A elite, ela sempre vai ficar fechada. A elite ainda casa por casamentos arranjados. Ainda existe isso na elite. E é por isso que a elite consegue permanecer elite, por conta dessa concentração de riqueza. Os Rockefeller, teve membros da família Rockefeller que casou com membros da família Rothschild. Né? Mas se você pegar os casamentos da família Rockefeller, sempre com alguém da elite, né? Filhas de políticos, de empresários. Nunca. Essa história de que rico casa com pobre é só Marimar. É novela mexicana, né? É muito raro. Sim. É muito raro isso acontecer. Por isso que a elite continua sendo elite, por conta disso. Esses Rothschild, eles chegam no poder através do sistema bancário. E hoje eles mandam no que exatamente? Para onde vai esse dinheiro? Então, porque assim, hoje nós não vivemos mais no mundo da época que os Rothschild oficialmente dominavam o sistema bancário. Hoje você tem outras casas bancárias, você tem outro... A economia, ela é diferente, né? A economia, ela é diferente. Mas uma hora eles botaram esse dinheiro nessa economia. Uma hora eles botaram. Através da usura. Empréstimo a juros. Através do empréstimo a juros. E essa prática do empréstimo a juros começou com os judeus. Porque eles, segundo os próprios judeus, como por exemplo o economista Jacques Attali, ele é um conselheiro dos governos franceses e ele é judeu. Ele chegou a escrever um livro explicando por que os judeus trouxeram a usura para o mundo, né? Ele diz que, sim, foram judeus oficialmente, só que ele diz que os judeus, como eles eram barrados de praticar o comércio, eles tiveram que sobreviver e a sobrevivência deles foi através da usura. Né? E por isso eles eram muito criticados, havia uma crítica muito mordaz à usura. A igreja cristã, ela tinha a usura como um pecado. Sim, né? É isso mesmo. Então, as casas bancárias, essas casas bancárias dentro do universo capitalista, elas crescem de fato pela usura. Eu te empresto aqui e você vai ter que pagar o dobro disso. Né? E foi assim, exatamente assim que eles conseguiram. Essa hiperfinanciarização que existe até hoje. Né? Essa questão dos juros, de taxas de juros que são manipuladas pelo Fed e pelo Banco de Londres, é que causa crises ou não. No YouTube... O que você acha? O que você acha, né? Eu acho. Que, de repente, tem no Brasil que tem a ver com essa manipulação econômica feita pelos Rothschild. No Brasil? Onde eles atuam aqui? Porque a gente já falou dos Rockefellers, bastante. E uma outra família muito conhecida é o Rothschild. Então, o Brasil... o nosso problema estrutural, e muitos acredito que da sua própria audiência, eles vão discordar, mas não há outra explicação a não ser essa, é o processo do endividamento. Os juros que nós pagamos. Nós não pagamos dívida. Tá? Endividamento a gente não paga, a gente paga os juros. Mas são juros tão escorchantes que levam aí boa parte dos nossos recursos. O trabalho da Auditoria Cidadã da Dívida é muito criticado, né? É muito criticado, que a professora Maria Lúcia Fatorelli... Por que as pessoas criticam tanto a Auditoria da Dívida? Falando nisso. Porque eles acham que não pode ter uma auditoria na dívida. Toda empresa tem que ter uma auditoria. Exatamente. Tem que ter uma auditoria. Aí nós chegamos As contas do governo a gente não pode ter auditoria. Nós chegamos no ponto nevrálgico dessa história toda. Por que não pode? Né?
Nós só tivemos uma auditoria dessa dívida no governo do Getúlio Vargas, cara, né? Nós temos ali no processo do estoque do endividamento, nós temos uma desconfiança de uma dívida prescrita, daqueles títulos Brady, sabe? Que na época dos títulos Brady. Por que a gente não pode fazer uma auditoria e mexer e investigar esse estoque para reduzir juros? Porque os juros ele é baseado no estoque da dívida. Né? Por que isso é uma heresia aqui no Brasil? Por que o mercado vai reclamar tanto? Por que parece algo assim extremamente perigoso para a economia nacional a gente fazer uma auditoria da dívida? Gostou desse corte? Então inscreva-se no canal para acompanhar mais cortes relevantes.